Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí no dia 15 de julho, 2h30 da tarde, para falar sobre livro, para conversar com autores nacionais, divulgar literatura, né? Aquele combo que a gente gosta. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A gente vai bater um papo com um autor que é incrível, porque ele tem vários trabalhos em antologia. Só aqui no canal ele tem participação em mais de 2 ou 3 antologias. E é um escritor assim de altíssimo calibre. O Daniel Soares, que deve estar chegando aí daqui a pouquinho, para bater um papo com a gente sobre essa trajetória literária, sobre as participações na antologia. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook, do livro Não Me Livro ou Monique MM18. Então já corre lá, já se inscreve ou segue aqui a gente pelo Instagram, tá? Bom, eu não sei se é a primeira vez do Daniel em entrevistas por aqui pelo Instagram, mas vamos aguardar a chegada dele, que ele deve estar aí já a postos, para bater um papo com a gente. Uma das antologias que a gente vai conversar é Machado em Palavras. Ó, que legal! Machado em Palavras e Dependência Online, que ele também tem participação. Lembrando, gente, que tem mais 2 antologias chegando, tá? Saindo do forno, vindo da gráfica, que em breve a gente vai fazer sorteio, a gente vai brincar, vai ser uma delícia. Que é Burnout e Anos 80. Que delícia, né? Anos 80 tá divertidíssima. Tem cada história dos anos 80 que vocês vão cair duro para trás. Cadê nosso autor? Deixa eu ver se ele entrou aqui. Ainda não. Vamos aguardar o Daniel entrar para que a gente possa aí começar o nosso bate-papo, tá? Lembrando que todas as antologias estão à venda pelo site da Wiclap. Eu vou botar o link aqui nos comentários para vocês, ou no site da Amazon, gratuitamente. Se você for assinante do Kindle Ilimitado, você pode ler gratuitamente. Se não, o e-book está com preço muito acessível no site da Amazon, tá bom? Vou botar os 2 links para vocês, tanto da Wiclap, que é o livro físico, quanto da Amazon. Vou botar aqui da Wiclap para vocês, tá? Lembrando que esse ano tem Bienal. Estarei na Bienal dia 7, dia 8, prestigiando muitos autores. Tem uma galera que vai estar lá, isso vai ser bom demais. Cadê o Daniel? Vou mandar aqui a mensagem para ele. Ele está perdido em algum lugar?
Ai, vamos torcer para que o Instagram não debugue, né, gente? Apareceu lá para ele, vamos ver. Aí, muito bem. Dan, vou convidar você. Então, essa tecnologia mata a gente. Dan, querido! E aí, Monique, tudo bom? Tudo bem, e Estamos você? levando, caminhando. Olha que prazer finalmente te conhecer pessoalmente, entre aspas, É hein? verdade. Que coisa E a boa! gente morou na mesma cidade. Caramba! Você é do Rio também, mas você é de qual lugar do Vila Rio? Isabel. Eu sou da Tijuca, Adão. A gente tem que tomar vergonha na cara e tomar um café, eu acho. Já estamos errados. Como é que mora tão perto assim e não marca pra tomar um café, gente? Menina, mas eu sempre tive, desde guri, desde que eu comecei as minhas experiências literárias, sempre tive fascínio pela ampulheta. A areia que escorre é impressionante. Olha, o Daniel, gente, ele mora num bairro da Boemia, Vila Isabel. Existe uma avenida, 28 de setembro, que ali na nata da nata, os sambistas, os poetas, os compositores, é o lugar onde tem os mais famosos bares da Boemia. Então, 28 de setembro em Vila Isabel, sexta-feira, sábado, meia-noite, eu não sei hoje, né? Mas há uns 10 anos atrás aquilo era um espetáculo. Na década de 30, 40, 50, as histórias são incríveis de Vila Isabel. Mora muito bem, Dan, parabéns, mora muito bem, Nata. Para quem A gente se gosta, né, esconde. de É Noel Dan, Rosa. É o Noel Rosas lá. Daniel, tá Oi, eu tô te ouvindo. Você deu não tá uma me ouvindo, não? travada Eu aí, tô não te tô ouvindo. conseguindo. Eu não tô Mas eu estou conseguindo te ouvir o ouvindo. Daniel. Não. Noel Rosa, muito bem. Ih, Ô, Daniel, você estava falando para mim, né, que quando você começou essa sua trajetória literária, conta pra gente um ó, pouquinho como que a quer escrita dizer, eu comecei surge na muito tua cedo. Se eu vida? for começar a contar a história, não vai dar tempo, né? Mas eu fiz letras. Então, assim, desde sempre. E eu costumo dizer para as pessoas que eu decidi fazer letras na antiga sétima série. Eu não vou falar que eu sou velho, que eu sou do tempo da série, não sou do tempo dos anos, mas eu, na sétima série, eu morava aqui no Grajaú, tive um professor de português maravilhoso, e aí eu decidi que eu ia ser professor de português. Mas você imagina a família, né? Vai ser professor, vai viver de quê? Em português ainda por cima. Bom, decidi, fui fazer letras, aí fiz letras, português e espanhol, sou formado em espanhol, aí fiz meu mestrado, meu doutorado, tudo sobre literatura hispano-americana e espanhola, que eu gosto muito, né? E comecei a enveredar mais pela questão da escrita, quer dizer, participei de algumas coisas. Um fato bem curioso que na começo dos anos 2020, eu acho, houve na Academia Brasileira de Letras um concurso sobre Machado de Assis. E eram textos sobre Machado de Assis. E eu concorri.
muita gente concorreu, o Brasil inteiro concorreu, e eu, graças a Deus, meu texto foi selecionado, saiu na antologia da Academia Brasileira de Letras sobre Machado de Assis, né? E, Que a- espetáculo! e agora, de novo, tô lidando com as palavras do Machado, né? Isso é muito legal, né? Machado é, para nós que somos de letras, o baluarte. Não tem jeito, não tem. É, Temos alguns grandes expoentes de língua, de idioma no mundo, né? Eu sempre falo, obviamente, Camões, Cervantes, sim. Neruda na América, Borges, mas Machado é Machado, que me perdoem os que vendem muito livro falando besteira, porque tem muita gente que ganha dinheiro vendendo livro falando besteira, mas Machado é Machado. Sim, é. É incontestável, realmente. E Machado de Assis, qual é a obra que você mais gosta dele? Nossa Senhora! Eu acho que eu gosto muito de Esaú e Jacó, porque eu sou muito ligado à religião, né? Então, assim, Esaú e Jacó eu gosto muito, é esse paralelo que ele faz entre os irmãos, né? Eu sou apaixonado por esse livro. Que maravilha! Eu ainda não li Esaú e Jacó. Tenho muita vontade de ler, mas eu ainda não tive acesso. Está aqui na minha estante, mas vida de leitor sempre vai enchendo. Todo dia enche um livro na lista, É, entra e aí as verdade, leituras vão passando. verdade. Mas, né, eu tenho muita vontade de ler. De repente, esse ano eu consiga. Você falou aí da literatura espanhola, né? Você dá aula de espanhol ou Daniel? Não, eu dei aula de espanhol minha vida inteira. Mas eu me aposentei e hoje em dia eu estou trabalhando eu voltei a trabalhar aposentado, porque eu sou militar, né? E como militar eu posso voltar não fardado a prestar serviço para o Exército. Então hoje eu trabalho na Biblioteca do Exército como revisor dos livros que a biblioteca publica, como tradutor. Ah, que interessante, gente. Olha que máximo isso. Agora, não tem como a gente não perguntar, né? Deu aula, estava ali em contato com a literatura desde sempre, principalmente com Machado, que ele é um grande admirador, o Daniel, né? Ô, Daniel, como é que tu vê a literatura clássica entrando aí em estando diante de uma geração que é totalmente tecnológica, que se vê obrigada a ler Machado só para ver de repente, fazer de repente uma prova de Enem. Como é que tu vê as edições novas, né, tendo que mudar vocabulário para que seja mais acessível a literatura clássica para jovens de 14, 15, 16 anos? Como é que tu vê esse contraste todo? Vamos lá, vou remontar ao tempo que eu estava dando aula de literatura na faculdade, né, na graduação para professores, para alunos de letras de espanhol. Eu dei aula muitos anos na Unigran Rio, ali em Caxias, na faculdade de letras para espanhol. E eu enfrentava isso com a literatura espanhola. Por exemplo, não é uma crítica, mas é assim. Hoje em dia a galera lê na tela do computador, eu ainda sou do papel de rabiscar, né? Eu não consigo ler sem rabiscar. Mas essa gente aí lê rabiscando, sem rabiscar. Mas eu às vezes calhava de eu pegar a disciplina de Quixote, por exemplo, né? Dom Quixote do Cervantes. Eu tinha aluno de letras que estava se formando, professor, e dizia assim, poxa, eu vou ter que ler esse livro todo. De livro imenso desse Ai, jeito. meu Eu falava, Deus. não, rapaz, não, tem muita na internet, aí você consegue muito resumo do Quixote, sabe? Você vai se tornar um professor de língua de resumo. Então, há um gap aí muito grande entre, e acho que isso tem que ser revisto dentro da nossa educação,
um gap muito grande entre aquele tempo que a gente tinha que ler, porque tinha que ler e lia, e a professora não queria saber, tinha que ler. E essa geração que tem essa dificuldade de ler, por exemplo, eu tenho sobrinhos, eu tenho afilhados que dizem para mim assim, Machado de Assis com aquela língua toda enrolada, complicada. Eu falei, rapaz, mas para você ter um pouco mais de vivência, você tem que ler tudo. Não sei. E aí eu me lembro que nessa época da faculdade, começaram a sair uns boxes de literatura, a literatura adaptada que eles dizem, para que a pessoa tomasse conhecimento do enredo. Só, acabou. Mas isso não quer dizer que ele não tivesse que ler, por exemplo, no meu caso, meus alunos de letras, o texto no original, óbvio. Por outro lado, pegando esse gancho, nós sabemos também que a nossa educação, o currículo, a grade curricular da nossa educação precisa ser revista mesmo, porque esses garotos são tecnológicos. Esses guris, hoje em dia, eles conseguem falar no celular, ver televisão, falar com a gente e fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Na sala de aula é igual. A gente sabe que o guri tem, sei lá, 12 minutos, parece que tem uma pesquisa aí, 12 minutos de atenção. Depois disso, ele perde a atenção. Então, eu mesmo falava com meus alunos de 7º ano, por exemplo, quando eu estava dando aula de português, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eu falei, mas para que eu estou ensinando para um guri de 12 anos, de 10 anos, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Para que eu aprendi, por exemplo, equação do segundo grau? Porque eu nunca fui no supermercado, ninguém nunca me pediu uma equação do segundo grau para eu comprar feijão, né? Então, a gente precisa realmente rever o lado prático dessa vida moderna, contemporânea, mas baseado na questão da língua, baseado no que nós temos de fundamentos da língua, e entender, e aí termos bons professores, aí nós vamos cair na questão do salário, vamos cair na questão... Eu tinha uma amiga há pouco tempo que ela dizia para mim assim, eu dou qualquer coisa, porque o município me paga qualquer coisa. Eu falei assim, filha, então sai do município. Sabe? Eu sei que é pouco, eu sei que é aviltante, mas é o nosso sistema. Nosso sistema precisa. Então, assim, ler Machado de Assis adaptado, eu, como professor, não posso dizer que é bom. Eu posso dizer que serve para você conhecer, por exemplo, a história da Helena. Mas para conhecer a história da Helena adaptada, você vê a novela da televisão, né? Mas o texto, a maravilha do texto, o engarçamento das palavras, né? E isso tudo. O estudo antropológico de entender Machado, entender o que era o Rio de Janeiro em Machado, um mulato, né? Naquela época nem mulato era, para todo mundo ele era negro, né? Que escrevia e que botava a sociedade na cara da gente, o que era a sociedade carioca e brasileira de um modo geral, né? Não sei se eu te respondi, mas é que isso me empolga muito. Não, é isso mesmo, eu assino embaixo. Eu tenho seus pós, seus contras, acho que as edições novas elas são importantes, mas também não substitui o prazer que é ler o Machado enraizado ali e todo esse entendimento que ele nos proporciona. Inclusive, eu gosto muito do vocabulário, né? Então, quando eu vejo as edições, eu leio às vezes o mesmo livro em várias edições e eu consigo sentir a mudança do vocabulário mais acessível, mais robusto, e eu acho importante e acessível, mas nada melhor do que a gente ler um José de Alencar, por exemplo, enraizado. Eu adoro, gente, José de Alencar. Bom, você, Dan, além de antologias, você tem livro solo publicado, não tem? Tenho bastante livro aí publicado. Quando eu comecei na vida acadêmica e também profissional no Exército, eu publiquei, junto do Exército, uma coletânea de ensino à distância de espanhol, são 12 volumes, né, que eles usam no âmbito do Exército, mas foi um trabalho muito legal de aprendizado, primeiro da tecnologia EAD, né, e depois disso eu comecei, aí já estava mais próximo de me aposentar, né,
de pedir reserva, eu comecei a enveredar pelo exercício da escritura em algo que eu gosto muito. Quer dizer, eu sou formado em letras, mas eu sempre fui muito apaixonado por religião. Então, eu fiz, depois de letras, um doutorado em literatura, eu fiz teologia e estou terminando agora ciência da religião. E como eu sou um bandista, e a minha religião sofre preconceito, interferências, leituras erradas, essas coisas todas, tanto intra como externa, né? E aí eu quis começar a escrever sobre a minha própria religião. Então eu já tenho acho que uns 8 livros sobre a religião de Umbanda, né? Não só tentando fazer o beabá da religião para que as pessoas tenham conhecimento de causa, que eu sempre digo, a intolerância só se combate com conhecimento. Não adianta você enfrentar um intolerante com a raiva. Se ele te bate, você bate, não adianta. Você tem que contra-argumentar. E para contra-argumentar tem que ter conhecimento. Então eu sempre estudei muito religião, sempre estudei muito a minha religião de Umbanda, as outras religiões, a católica. Eu fui católico muito tempo, eu fui anjo de procissão, aquela coisa toda, gurizinho novo, de olho claro, cabelo encaracolado, tem que ser anjo de procissão. Minha mãe, filha de Maria, essas coisas todas, né? Então, assim, há muito da Bíblia eu gosto e eu estudo, porque é um assunto que me interessa muito, não só os evangelhos, como os apócrifos, tudo relacionado à religião eu gosto muito, né? E depois que comecei a escrever, aí eu já tenho publicado esses 8 livros. O último livro que saiu agora há pouquíssimo tempo é um livro para criança, Nasce a Umbanda. Ai, que lindo! Olha a capa, gente! O pessoal diz que sou eu pequeno, mas sou eu pequeno não. É o Zélio Fernandino de Moraes, que a questão do nascimento fala. Abre esse livro aí pra gente ver as ilustrações, tem? Ele é ilustrado, ele é pequeno. Eu adoro livro infantil, gente. Eu também. Ai, gente, olha lá que lindo! É bem Preto legal porque ali. Ali isso. Mas é porque, na verdade, a verdade é que a religião de Umbanda ela é muito nova em termos de legitimação, né? Então ela é de 1908 como religião. Tem umas discussões aí grandes sobre a religião de Umbanda anterior a isso. Bom, mas a questão legal, legitimada, é 1908. Então as crianças precisam saber disso. Porque a criança que vai ao terreiro, ela sofre preconceito, por exemplo. Eu estive num debate na UERJ, há pouco tempo atrás, sobre meninas de terreiro de candomblé. E o que elas sofrem nas salas de aula por serem de candomblé, porque o candomblé ainda é um pouco mais ortodoxo que a gente de Umbanda, no sentido da roupagem, quando faz obrigação e que tem que ir para a rua vestida com as suas guias no pescoço. E as meninas de 12, 13 anos falam nesse projeto da UERJ sobre como é o processo delas dentro da sociedade. E a professora da pesquisa diz: vocês só vão conseguir combater isso quando vocês levarem o conhecimento. Porque se vocês não levam o conhecimento, é seita, é coisa de preto. É coisa de preto, né? Ainda vivemos coisa do isso. mal, coisa do não sei o que lá. Daquele lá. É um preconceito ferrenho. E a gente costuma dizer na Umbanda, por exemplo, que o coisa ruim lá, até o nome dele, que a gente não fala, é uma criação europeia. Nós nunca criamos esse senhor. A gente usava estratégias no começo da religião com a figura dele, mas a gente não cultua. Então, isso é conhecimento. É isso que eu busco, por exemplo, nos meus livros, né? Trazer para as pessoas essas ideias. Sensacional. Existe uma ideia muito errada
de pessoas que não têm acesso a informações sobre a determinada religião, seja Umbanda, Candomblé, enfim. E a intolerância religiosa, ela precisa, como o Dan está falando, ser encarada através do conhecimento, não pela agressão verbal, não pela agressão física, destruindo terreiros. Ninguém vai conseguir nada destruindo uma casa espírita, destruindo um centro espírita, uma casa de Umbanda ou de Candomblé. Não é esse o caminho. Agora, combater a intolerância é um caminho árduo. Eu tenho um livro publicado, A Mulher da Foto, que fala sobre isso, sobre intolerância religiosa, e falo muito sobre a Umbanda, sobre tudo que envolve esse universo, e é impressionante o feedback quando a gente publica. O Dan deve ter percebido isso, quando a gente fala de uma maneira conscientizadora, esclarecedora, porque a intolerância ela é muito prejudicial. Agora, e esse tema das adolescentes, das crianças, 10, 11, 12, 13 anos, principalmente do Candomblé, que passa por esse processo, é fundamental. Eu não sabia que eles faziam isso na UERJ. E como é que funciona, o Dan? Isso ainda existe na UERJ, essas reuniões, esse trabalho? Tem um projeto, eu tô querendo eu não tenho o que fazer na vida, então tô querendo fazer um pós-doutorado, né? Então, e eu estava querendo procurar alguma coisa que eu pudesse fazer sobre religião. E aí eu comecei aí. Tem muitos eventos de Umbanda em que eu estou meio vinculado e eu faço parte de alguns grupos, né? Nós vamos ter agora, no final de julho, o Encontro Nacional de Umbanda, que vai ser aqui no Rio de Janeiro, né? Que é sentar para discutir a religião, o estado atual da religião. Nós estamos. Quem capitaneia esse é o pai Ortiz, Belo Ortiz, de São Paulo. Ele tem um documento muito legal chamado Carta Magna da Umbanda, que não é um dogma como a Bíblia, por exemplo, de dizer, porque as religiões cristãs elas seguem a Bíblia, é o dogma. Nós não temos dogma, mas nós precisamos de um norte. E ele tentou fazer esse documento, é óbvio que não é bem aceito em todos os lugares, mas é um texto muito legal. Eu fiz a tradução para ele agora há pouco tempo para o espanhol, já está em espanhol, já está em francês, já está em inglês, né? Que é para divulgar quais são as práticas das religiões que dizem que aquela religião é de Umbanda, né? Nessa minha pós que eu fiz sobre teologia, o meu trabalho final de conclusão de curso é exatamente a minha proposta da criação, por exemplo, de um curso de teologia de Umbanda, pelo viés acadêmico, né? Porque a religião você aprende, as nossas religiões de matrizes africanas, você aprende com o pé no chão no terreiro, é óbvio. Mas a questão da sedimentação do conhecimento, de juntar as coisas de forma organizada, pode ser feito num curso de teologia perfeitamente, assim como as outras igrejas fazem suas teologias, né? Que é uma forma de nos reafirmarmos, né? E eu, como eu estou dizendo, a gente sempre sofre preconceito. Porque assim, se não for assim, não vai ser de outra maneira. Sim, exatamente. Eu ia inclusive te perguntar, você estava falando do centro, né? Você conhece o Marcelo Varanda? Conheço, ele faz muito trabalho, principalmente com os pontos cantados. Ele é meu pai. Mentira! Ele é daqui da... Juro por Deus. Ele e a esposa dele, a Rita Varanda. Minha mãe, meu pai e minha mãe. Nossa. Eles fazem um trabalho lindíssimo aqui no centro. Da casa. Mundo pequeno, né, Dan?
Eu estou um pouco distante da tarefada do trabalho, mas a minha casa é lá, minha roupa, minha vida espiritual é lá. Devo muito a eles, me ajudaram muito no processo de câncer da minha mãe. Eu tenho um carinho imenso por eles. Eles fazem um trabalho sensacional de reiki, de caridade, de música, de auxílio ao outro. Eles são sensacionais. Eu imaginei que vocês se conhecessem. Esse mundo, e eu sou muito metido a me meter nas coisas, né? Então, assim, esse mundo é muito pequeno. Então, eu conheço, como as pessoas dizem assim, você conhece tanto pai de santo, você conhece tanta gente. Gente, eu sou cara de pau. Eu sou cara de pau. Então, tem que ir, eu vou. Tem que ir, eu vou. Então, assim, meus amigos todos, pais de santo, mãe de santos, me conhecem porque eu vou para falar dos meus livros, é claro, porque eu, como escritor, garanto a você que eu não ganho dinheiro, não ganho dinheiro, né? É bom você falar isso. Repete essa frase. Nós, como escritores, não ganhamos dinheiro. Não ganhamos dinheiro. Eu tenho a satisfação e o prazer. Eu não estou rica. Não estou. As pessoas acham que a gente é rica ganhando livro e fazendo antologia. Gente, eu só produzo antologia, eu não ganho dinheiro com as minhas antologias. O Dan é escritor, está frisando aí que a gente faz isso por amor, por paixão, a literatura, a leitura, a escrita. Não é pelo dinheiro. Não se preocupem que eu não quero dinheiro de ninguém. Agora... as pessoas acham que a gente está rico. Agora, Dan, eu estava vendo aqui que além, né, você tem Histórias dos Claustros, que é um livro, não é isso? São 2 livros que eu produzi antes de entrar para a Umbanda. Eu comecei a ter minha vida na Umbanda quando eu tinha meus 10, 11 anos. Porque a Igreja Católica deixou de me responder algumas coisas, né? Quando eu fiz a comunhão e tudo mais, aí eu me lembro que uma vez eu fui perguntar para o padre assim, mas se Adão só teve filho homem, Caim e Abel, como é que a população cresceu? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Eu era muito molequinho. Aí ele não falou pro meu pai assim, e meu pai também se chamava Daniel. Daniel, acho que esse não tem mais jeito não, né? E a partir daí eu comecei a buscar alguma coisa que respondesse mais às minhas inquietações, que já muito novo eu tinha. E aí eu conheci, através de uma grande amiga minha e de meu padrinho de crisma, a filosofia hindu, a filosofia oriental. Um mestre já falecido, um mestre ascensionado, aqui em Vila Isabel, o templo é aqui e tudo mais. E eu comecei a frequentar essa casa, eu tinha 16 anos para 17, e frequentei essa casa, e foi aonde eu comecei meu desenvolvimento mediúnico, né? Mas eu tinha muita leitura sobre literatura hindu. E a partir desse olha que legal, né? Foi dos meus 17, mais ou menos, aos meus 30, dentro dessa casa, né? Fui presidente da casa, eu fui presidente dessa casa. Essa casa tem uma obra de caridade muito boa com asilo, com vovós, com crianças, e a filosofia oriental sempre esteve voltada, eu tive muito voltado para ela, então eu tenho um bom conhecimento, vamos dizer assim, de filosofia hindu. A partir daí eu escrevi 2 livros no meu processo mediúnico que foram buzinados no meu ouvido pela espiritualidade. Um é a História dos Claustros, que são contos que se passam ambientados. Você tem ele aí? Eu acho que eu não estou com ele aqui, não. Para mostrar a capa pra gente? Inclusive, eu estou para reeditar ele. Não tem problema. Eu estou para reeditar ele, só estou com invocação. Eu quero ver. Invocação. Aí, gente, esse aí é o Invocação, reflexões sobre uma poderosa oração. Olha que lindo que tá esse livro. Essa oração é feita nessa casa, né, que eu frequentei durante dos 16 aos 30, e eu analiso os versos dessa, que elas foram tiradas de muitas
escrituras védicas, e aí foi composto um verso, uma oração, e eu vou analisando elas à luz da espiritualidade. O claustro são ambientados num claustro mesmo, mosteiros com monges e frades, porque eu tenho um grande amigo meu que me acompanha desde sempre, né, a minha vida inteira espiritual, é o meu maior mentor, é o que me buzina e o que me dá muito esporro também, que é um frade, um franciscano. Faz parte. Então, esse frei franciscano me ditava algumas historinhas e eu fui escrevendo e lancei esse livro. Estou para reeditar, quero ver se eu consigo reeditar, né? Porque já acabou a publicação, já Que não fizeram mais. E é maravilha. baseado mesmo na minha história como sensitivo, né? Porque foi do ouvido para a escritura. Que maravilha. O Dan também tem Aruanda, a morada dos orixás. Tá aí com você, Dan? Ai, olha que capa linda! Linda mesmo. Ele tem Pai Joaquim de Meu Aruanda, conta amado. suas histórias de ontem e de Esse é hoje. meu amado, esse que caminha comigo já há 40 anos. Ai, gente, olha essa capa. Esse meu Ai, amado. tudo que É a envolve história preto dele. velho, preta velha, eu gosto, É gente. a história dele é muito legal, assim, a história Eu, dele em vida, ele me contou a história dele. é, E o Dan também depois tem. eu conto também a minha história com ele. Fala, qual mais que você quer? Oi? Não, desculpa, eu te interrompi. Eu queria conhecer a história. Não, Eu te não, interrompi, porque tá chegando atrasado aqui. Eu não, queria não. conhecer a história. É porque ele me conta a história dele enquanto escravo no Brasil, né? Ele me contou essa história. E depois eu conto no mesmo livro a história dele comigo, como é que ele chegou pela primeira vez na minha vida. Então, no livro eu conto isso, o primeiro dia que ele chegou, o que estava acontecendo, o que aconteceu, e de lá para cá são 40 anos já trabalhando com ele. Ai, que delícia, gente. O Dan também tem Salve, Salve a Malandragem. A história de um Zé na vida e na Umbanda. Tem esse aí, Dan? Aqui. Travou aqui, gente. Ah, agora eu vi. Zé, esse aí. E a Umbanda Bem Explicada. Esse também é outro livro, né? É outro livro. Ah, ai, essa capa tá maravilhosa. Umbanda Bem Explicado, Rosário, Terço e Umbandista. É, porque eu tinha muito problema com isso, que eu como católico que fui, as pessoas assim, mas o que o Rosário tem a ver com Umbanda? E aí eu explico aqui. Ai, que capa linda! Nossa Senhora, quem é que faz suas capas? De um modo geral, eu dou as ideias, assim, o que eu penso, e o pessoal da editora vai fazendo, a gente vai conversando, vai mudando. Legal, estão lindas. Isto é Umbanda? Esse da editora É outro Aruanda. livro. Tá linda também, hein? Pensamentos, diálogos e reflexões sobre a Umbanda. Olha. E o infantil que ele mostrou recentemente, Nasce a Umbanda, Esse. que é ali a literatura infantil. Ó, gente, tem para todas as idades e todos os gostos. Que maravilha, hein? Agora, você está produzindo alguma outra obra solo voltada para a Umbanda ainda esse ano? Como é que estão os projetos aí? Você vai à Bienal? Você vai a Paraty? Eu quero saber da vida literária. Como é que anda? Estou produzindo, sim. Parece que até o final do ano deve sair um livro sobre orações umbandistas.
em que eu tenho as orações das entidades, dos orixás, e um pouco da explicação de que cada um. Quem é Xangô? Xangô é esse, o que ele faz? Aí oração. Na Umbanda nós temos os caboclos, as crianças, os pretos velhos, aí tem as orações, deve sair como livro de bolso. O projeto é para que saia livro de bolso. Vamos ver se a gente consegue até o final do ano. Muito bem. Além de todas essas obras, gente, o Dan, como eu falei, né, ele está em algumas antologias também aqui no canal. Uma delas é Machado em Palavras, que a gente falou recentemente. Olha que lindo que a gente vai poder conhecer um pouquinho da escrita do Dan. O Dan também está em Independência Online. Olha que ele vai estar com a gente aqui. Ele vai estar com a gente aqui mês que vem, também falando sobre dependência online. O Dan também está em Burnout, que está saindo da gráfica. E tem mais, né, Dan? Ou são só esses? Tem agora a autoconhecimento. Eu mandei para você. O Dan... Isso, o Dan tá cheio de antologia aqui no canal. E ele, né, como escritor, poeta, acadêmico, ele é aquele combo que a gente gosta, né, gente? Ó, quem quiser acompanhar, o Dan inseriu aqui nessa antologia. Foram 3 textos, um deles, Tributo em Decassílabos, contrariando assim pra gente, para o pessoal conhecer a sua escrita em Machado, pode ser? Lembrando que o Daniel é um vídeo de Machado, tá, gente? Eu gosto muito de Contrariando a Sina, porque, como eu disse no começo, né? Machado, mulato, pobre, trabalhador. Então ele teve que inverter todas as questões da sorte da vida dele, né? Que era para ser um menino que nasce no morro, vai viver no morro e ele inverte isso. Por isso que eu digo que ele contrariou a sina, ele contrariou a sorte. E aí o poema é pequenininho. O decassílabo não, porque tem alguns poemas que Machado escrevia em decassílabo, que não é fácil fazer métrica não, né? Mas eu tentei fazer em homenagem mesmo a Machado. Mas o Contrariando a Sina é: quem imaginaria, em meio a tantas mudanças, que o ano de 1939 traria ao mundo uma esperança? Aqui nascia um menino, em um morro carioca, tão pobre e pequenino, se a sorte não se equivoca. Muitos acreditariam em um fracasso fadado, de uma vida de avarias tidas como resultado. Para espanto e ledo engano, nas letras crescer expoente, mudando todos os planos de uma vida comovente. Sua pele estorvo não foi. Se negro, mulato ou pardo, tanto se lhe dava, pois. A cor não lhe for um fardo. Vence a batalha e alça a glória, e no Brasil, seu país, deixa seu nome na história como Machado de Assis. Que delícia! Esse é um dos textos que o Daniel nos proporciona nessa antologia Machado em Palavras, que vocês podem adquirir o livro físico pela Wiclap ou pelo site da Amazon Digital, tá, gente? Inclusive Ô, em Dan, outro qual é o teu idioma. Instagram? Oi? Inclusive em outros idiomas, espanhol, inglês e francês. Qual é o teu Instagram para quem quiser te seguir? Daniel Umbanda. Procura lá Daniel Umbanda que vai estar o meu nome lá. Gente, já segue. Isso, já segue o Daniel. Eu vou botar o Daniel como colaborador aqui na live, tá? Então vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu. Não deixem de seguir o Daniel. Você não me respondeu, você vai à Bienal esse ano? Não, Ou a Paraty?
Não, não vou. A Paraty provavelmente sim, mas a Bienal eu não vou não, porque em setembro para mim é muito complicado, é, por questões do meu trabalho e por causa de questões do meu terreiro também, e também porque é meu aniversário, Sim. e a Ah, minha, a minha coincidência com Machado de Assis é que ele faleceu no dia que eu nasci, ele faleceu no dia 29 de setembro, e eu nasci no dia 29 de eita setembro. ferro. Ai, gente, não vamos esquecer, hein? Agora, Paraty, se você for, avisa que eu estarei lá no dia 11 para receber um prêmio em Paraty. E aí, se você for, a gente com certeza. Ah, não, mas pra tomar vergonha na cara, né, Dan? A gente mora do lado um do outro. Vamos tomar um café Pelo antes. menos, Vamos esperar até outubro. não, não. Muito bem. Seus livros, quem consegue. Aonde consegue comprar os teus livros de Umbanda? Bom, alguns eu tenho, porque as editoras deixam comigo, né, para que eu possa revender. E outros estão nos sites das próprias editoras, por exemplo, da Aruanda, da Frutificando, que são as que mais produzem meus livros, é a Frutificando e a Aruanda. A Anubis, que fez um Banda Bem Explicada, e a Aruanda, Morada dos Orixás, infelizmente, Marcelo, que é uma pessoa maravilhosa, um editor maravilhoso, ele está, no meio da pandemia, as coisas ficaram difíceis para todas as editoras, para todas as livrarias, a gente sabe disso, e o Marcelo ainda não conseguiu se estruturar novamente. Então, eu só tenho os que estão comigo, as edições que estão comigo, só essas não tenho mais. Tenho alguns, mas não tenho muitos, não, né? Porque o primeiro que eu fiz foi Aruanda, foi com ele, que um grande amigo meu que é pai de santo lá, ele está morando agora em São Paulo, que é o pai de Hermes de Xangô, me apresentou ao Marcelo. O Marcelo publicou muitos livros do pai de Hermes, e aí a partir daí eu comecei a publicar meus livros de Umbanda, né? Mas eu tenho eles aqui comigo. Se quiser, entre em contato que a gente tem como ver a questão do correio e ver um preço aí camarada, para não ficar rico. É isso. É essa linha aí, gente. Agora, e quem quiser também pode conseguir direto com o Dan pelo Instagram, tá? Ou pela editora ou pelo Instagram. E as antologias também estão pela Wiclap e pelo site da Amazon, tá? Qualquer coisa, mandem mensagem no direct do Nel, tá, gente? Ficou alguma curiosidade, alguma pergunta sobre os livros de Umbanda, sobre as antologias? Manda uma mensagem para ele que o Daniel é super acessível, simpático e gente boa. Dan, só tenho que te agradecer, não só pelas participações nas antologias daqui do canal, mas por toda a sua paciência, por toda a sua empatia, por toda a sua confiança no meu trabalho, que você desde o início se mostrou muito receptivo, muito aberto a ideias, a sugestões, a trocas, e isso foi muito importante na hora no projeto e nos projetos. Então, eu te agradecer por tudo, pela live, pelas antologias, pelo seu trabalho espiritual. Você é meu irmão, né? A gente fala, nós somos irmãos, conhecemos as mesmas pessoas e moramos praticamente um do lado do outro. Então, que coisa agregadora ter você no meu caminho. Parabéns por todo o seu trabalho e muitíssimo obrigada por tudo, tá, Obrigado querido? a você é uma pessoa fantástica mesmo. A gente vê lá você nos grupos lá falando, o pessoal às vezes cutucando, e eu te disse no outro dia, olha, paciência de Jó, vamos ler Jó, porque eu tenho que ler muito Jó para ter paciência, né?
Mas é isso, a vida é essa. Isso é a vida no terreiro também, eu costumo dizer isso. No terreiro, a gente, às vezes, as pessoas ficam nervosas com as coisas. Gente, calma. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo está no mesmo diapasão, no mesmo degrau da escada, mas vamos que vamos. O objetivo é chegar lá em cima, cada um no seu tempo. Ninguém chega por ninguém, perna de ninguém anda pela perna de ninguém, e vão caminhando assim. Eu estou sempre à disposição, é só falar comigo. Se eu não puder responder na hora, obviamente, depois eu respondo. Eu estou aqui para tirar dúvida, para contribuir. Me chamou, eu estou indo. Como eu falei para uma mãe de santo lá de Jacarepaguá. Ela, vem aqui fazer uma exposição do seu livro infantil. Chamou, estou indo. Só dizer quando. Eu estou podendo, eu estou sempre. E falar eu gosto muito. Eu sou um cara que gosta de falar. Eu falo 7 horas seguidas, se deixar, eu conto uma história na outra. Eu tenho muita história para contar, né? Ai, que delícia, gente. É bom, né? A gente conhecer gente assim, assim que é bom. Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que já já eu volto às 4 horas com mais bate-papo literário. Dão, um beijo, Beijo. querido. Fica Obrigada. com Deus.